a presença de todas. Aqui eu vou trazer um pouco do meu trabalho, e não vai ser assim uma coisa engessada, que só eu vou ficar falando, não. Por isso que eu fiz essa reunião fechada, sala fechada, porque eu quero a participação de todas. Então, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode levantar a mão. Se vocês quiserem, pode deixar no chat. A Charlene e a Kelly vão me ajudar aqui, então eu não vou ficar toda hora olhando o chat, mas elas vão olhar e pontualmente elas vão aqui me ajudar, me auxiliar, tá? E uma pergunta. Estamos em outubro. Convencionalmente, né? Dezembro é para a gente encerrar o ano, fazer um balanço da vida de 2025. E aí, vocês estão preparadas para isso? Como que está sendo? Está pesado? Está leve? Está fluindo? Coloque aqui os comentários, ou eu mando emoji. A Yuri está agradecendo a todas. Porque, assim, o intuito Tô fluindo, ai, que bom. O intuito de fazer essa reunião com vocês é que eu quero que vocês comecem a ter mais leveza no caminhar. Porque muitas de nós, uma por sermos mulheres, a gente carrega já muitas funções. Então, isso, querendo ou não, fica pesado, né? Mas tem coisas que a gente não precisa carregar, só que nós carregamos. Então, o intuito é assim, vamos olhar para isso e desapegar, deixar pequenas coisas, e essas coisas não são só coisas, né? Às vezes são sentimentos, são pessoas, são situações. Então, assim, vamos, né, deixar, identificar e também desapegar. Então, eu tô com o roteirinho aqui, então, vira e mexe, eu vou estar olhando aqui para mim não fugir muito do que eu quero trazer para vocês. E eu vou trazer muitas reflexões. Então, se vocês quiserem anotar ou, né, compartilhar no chat, fiquem à vontade. Eu só quero que vocês, antes da gente começar, vocês respirem, fechem os olhos e respirem profundamente, 3 vezes, sentindo todo o ar entrar no pulmão e sair vagarosamente. Eu quero que vocês usem toda a capacidade do pulmão, respirando, soltando. Mais uma vez. Sinta o seu corpo. Sinta como está sua mente. Sinta o seu coração. Aqui vai ser um espaço que eu quero que vocês soltem o que está pesado. Tá? Eu quero que, no final desse nosso encontro, vocês se sintam leve. Então, pense em algo que está, assim, pesando, que está incomodando. O que vier na mente, o que vier no coração. Inclusive, eu sei que aqui tem muitas pessoas que trabalham com óleos essenciais, e essa daí seria uma prática muito boa, né, para a gente já começar com os óleos, mas depois, né, que a gente terminar aqui, antes de dormir, vocês podem fazer de novo, né, uma pequena meditação, usando os óleos, diante de tudo que vocês vão ter o entendimento aqui. E uma pergunta, tem uma frase aqui que eu deixei destacado para vocês, que desapegar não é perder, é permitir que o fluxo da vida volte a circular. Porque muitas vezes você fala desapego, você acha que é largar a mão, deixar de lado, esquecer. Não, não é. É simplesmente deixar mais leve, reconhecer o que pesa, ressignificar e deixar mais leve.
Então, o desapego, ele não é indiferença, é uma liberdade emocional. O apego como resposta ao medo, ele pode ser o medo da perda, da mudança, da solidão. Existem 3 níveis de apego: o mental, o emocional e o energético. Então, o nosso corpo, ele guarda, nosso sistema nervoso, ele guarda certos sentimentos, e isso talvez esteja reverberando hoje, e talvez seja sentimentos passados, e ele está reverberando. E às vezes você não está percebendo, e está manifestando em comportamentos, em humor, em atitudes, em ações. Então, esse é um momento para você olhar para dentro de você e sentir o que precisa ser liberado, né? O que está pesando e precisa ser leve. O desapego, a gente tem que ter essa clareza, e às vezes nem vai ser muito claro, às vezes vai estar um pouco confuso, mas assim, o que vocês visualizaram, o que vocês sentiram, se apegue a isso. E não julgue, não se martirize, simplesmente perceba, reconheça e deixa ali. Depois nós vamos trabalhar hoje isso. O que você percebeu? Se tiver alguma parte do seu corpo que você sentiu, depois vocês podem compartilhar ou aqui ou lá no nosso grupo, no WhatsApp. E quem não está no grupo, pode depois pedir o link. Por quê? Nós temos a Kelly, que trabalha com shiatsu emocional. Então, assim, de repente, partes do corpo que você vai sentir, você vai colocar lá no nosso grupo. Ó, eu senti dor, sei lá, aqui no trapézio, na lombar, sei lá, bem uma dor na nuca, na cabeça, na panturrilha, sei lá. Vocês vão identificar essa dor que vai vir no corpo e vocês vão jogar lá no grupo, porque a Kelly, ela vai trazer de maneira, de todo o conhecimento que ela tem de estudo, o que o shiatsu emocional traduz essas dores físicas, porque é o emocional nosso que está ali já inflamado, é o sistema nervoso que está inflamado, que já está ali mostrando que precisa ser olhado, ressignificado e curado, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? A Kelly está falando que ela pode entregar, né, um mapa corporal para as meninas. Gente, tem um tal de Felipe Adolfo, agora eu não sei se é homem ou se é mulher. Complicado, hein? Querendo entrar. Eu não vou permitir não, porque como é só um grupo de mulheres, Sim. teoricamente não era nem para ele ter o link, né? Só se alguma mulher tá por link, a gente não Ou sabe. colocou no Stories, alguém deve ter colocado no Stories para divulgar o seu trabalho? Do grupo, não sei. Bom, eu tô aceitando só quando é mulher, tá, gente? Desculpa. Ok. Eu vou ler uma coisa que está escrita aqui, para vocês internalizarem o que a gente está conversando, tá? Quando falamos em desapego, muitas pessoas pensam em perda, em abandono ou até em indiferença. Mas o desapego verdadeiro não tem nada a ver com isso. Desapegar é um ato de amor, não de fuga. É quando você olha para algo ou alguém e diz: eu te amo, mas não preciso mais te segurar. O apego é o medo disfarçado de amor. A gente segura porque tem medo de perder, medo de mudar e medo de ficar sozinha. Só que enquanto segura, o fluxo da vida para. Quando o fluxo para, a gente adoece, o corpo endurece, o coração pesa e a mente não para de pensar. Por isso, desapegar não é largar tudo.
É soltar o controle sobre aquilo que não pode mais ser conduzido com amor. Na neuroterapia do abraço, trabalhamos exatamente este ponto: acolher antes de soltar. Porque ninguém consegue se libertar daquilo que ainda não foi acolhido. E hoje nós vamos sentir isso na prática. E talvez a gente precise fazer mais módulos, porque aqui só está uma pincelada. Então, assim, pode ser que doa, tá? Então, se doer, não briguem comigo, por favor. Se A doer, Yuri tá corre. falando que tá emocionada e a Kelly falou que linda. Quando eu fui, né, trazer isso para vocês, que eu fui trabalhar tudo isso aqui, eu sei que dá uma emoção mesmo. E quando eu olhei, falei, gente, em 1 hora eu não vou conseguir traduzir tudo, mas eu vou trazer o máximo que eu puder, e nós vamos, né, no decorrer, dentro lá do grupo, pontualmente, vocês vão trazer as dúvidas, vão trazer, igual eu falei, identificou dor no corpo, tragam lá, porque a Kelly vai nos auxiliar. Temos a Chá, que também trabalha com plantas, então ela também vai auxiliar, vamos usar tal plantas. Temos aquele e outras meninas da aromaterapia, então elas também vão trazer, né, vamos usar óleo tal, de repente, né, a pessoa coloca uma questão. Então, o grupo que está ali do WhatsApp é para todo mundo se ajudar, todo mundo interagir. Cada um tem a sua especialidade, mas, assim, a maior especialidade ali dentro do grupo é o amor. Sabe, assim, a contribuição, a empatia. O que tocar o seu coração ali, que você vê que aquela pessoa precisa de um abraço, você vai contribuir, tá? Então, assim, o grupo, ele vai ficar aberto para a gente ter essa interação, também para a gente se conectar uma com as outras, e para o próximo encontro, a gente estar mais alinhadas, né, e mais conectadas. O chat, se permitir, é o primeiro passo. Né? Vamos lá para uma outra reflexão. O que eu ainda não consigo soltar? Agora eu quero que vocês pensem. O que vocês precisam liberar? É uma pessoa? É uma emoção? Uma culpa? É um controle? Um medo? Perceba o que você sente. O corpo, ele sempre revela o que a mente tenta esconder. Isso a Kelly está de prova aqui. Então, talvez nem todas estejam com papel e caneta, mas depois vocês podem fazer essa reflexão. E eu também, depois eu vou fazer um apanhado geral do que está aqui e vou encaminhar para vocês no grupo lá, para depois vocês, né, futuramente, né, recolher e olhar isso com carinho e escrever o que vier no coração. Então, assim, quando vocês forem fazer essa dinâmica, vocês colocam uma música, faz um ambiente ali bem agradável, para você desacelerar a sua mente consciente e deixar o seu inconsciente vir, porque o inconsciente que vai estar ali mostrando para você o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser curado, tá? Essa dinâmica... Oi. Só um minutinho. Elas estão perguntando se esse grupo que você está falando é do desafio. Esse grupo que ela está falando é agora do workshop. É o grupo do WhatsApp que a gente entrou aqui para poder pegar o link para entrar na reunião. Aqui tem meninas que não estão no grupo, Chás, ou acho que se vocês Sim. puderem colocar aqui, daí elas entram. O desafio que está acontecendo é um desafio de destrave 10 dias sem desculpas. E o trabalho do workshop aqui é desapego. Então, são assuntos totalmente diferentes, mas que unidos a gente consegue transformar
melhor ainda, né, as nossas limitanças. Então, esse grupo do workshop é o desapego, deixa ir o que precisa ir e nos moldar a partir do desapego, tá bom? Então, aqui a Rá já vai estar colocando ali os próximos passos e o desafio do Destrave Sem Desculpas é outro, é, é outra coisa. É diferente, mas estão conectados. Uhum. Porque fazemos todo esse trabalho de uma maneira estratégica em parceria. Então, quem está uma vez comigo vai estar com a Rá, com a Chay, enfim. E quem está com a Rá vai estar com a Chay. Nós somos parceiras de negócios. Inclusive, eu tenho vários profissionais aqui, de várias áreas, por isso que eu falei, lá no grupo do workshop do desapego, o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês estiverem sentindo para desapegar, vocês vão estar lá, vão colocar lá, e vários profissionais vão estar ali auxiliando, ajudando, contribuindo, né? E, assim, o que a Harumi aqui tem no coração? Que isso expanda, porque, assim, nós mulheres, a gente tem uma capacidade imensa, gigante, a gente precisa fluir, a gente precisa transbordar, né? E quando a gente tem um grupo que ali a gente consegue fazer isso, fica perfeito. Então, assim, eu creio que o assunto que nós vamos trabalhar agora, com certeza eu não vou concluir em 1 hora, né? Mas, com esse grupo aberto, eu vou estar trazendo ali situações, enfim, reflexões para vocês trabalhar. E talvez muitas de vocês vão sentir falar assim, Harumi, tem alguma coisa doendo muito, que eu preciso olhar. E eu falo isso porque tem meninas aqui que eu já faço esse trabalho no 1 a 1, né? E você pode vir ali no individual, conversar comigo, eu agendo, né, um encontro, nós conversamos, porque, assim, tem coisas que parece que é, mas não é. Então, numa conversa, quando eu estou com você, ali eu vou sentindo, e daí ali a gente vai identificando o que precisa ser olhado, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser acolhido. Então, assim, muitas dores que vão vir, traumas, traumas. E eles precisam ser trabalhados. Porque se você não trabalha eles vão continuar vindo de várias maneiras que você talvez não identifique na hora que era um trauma ali que você não olhou da infância, da adolescência. E eles vão vir de várias maneiras, assim, atrapalhando, digamos, a sua vida. Então, é como se estivesse num ciclo, você está encerrando o ciclo não encerra. E parece que começa tudo de novo, aí você fala assim, nossa, agora vai dar tudo certo, isso aqui. Não dá. Então, tipo assim, ele não completa e parece que você não flui. Então, o intuito é desapegar desse sentimento, dessa dor aí, para você fluir. Então, no momento que você enxerga isso, que você vê isso, nossa, é isso aqui que está atrapalhando. Eu vou olhar para isso, eu vou acolher. Não é esquecer, é acolher. Você acolhe ali, abraça aquela menina que sentiu aquela dor, e a adulta vai agir. A adulta vai fazer fluir. A adulta vai para a vida. É difícil assumir. Mas a partir do momento que você fala assim, nossa, a responsabilidade é toda minha, é pesado, mas é leve. Por quê? É pesado porque você fala assim, nossa, eu não posso culpar ninguém. Mas é leve que você fala assim, depende só de mim. E quando depende só de você, você fala assim, eu tenho que agir, eu tenho que entrar em ação. E se depende do outro, você joga para o outro, aí você não entra em ação, porque você deixa para o outro resolver. Só que daí é perspectiva, né? Você tem uma perspectiva e nem sempre ela vai ser o que você quer. Porque se depender do outro, deixar para o outro vai resolver do jeito dele.
Então, quando você toma essa autorresponsabilidade, olha para isso, mesmo doendo, mesmo estando pesado. Mas aí, com esse acolhimento, você consegue deixar leve. E assim, não é de um dia para o outro, é um trabalho, é um processo. Imagina assim, essa dor às vezes estava escondida ali, sei lá, 20, 30, 40 anos. E agora você resolveu olhar para ela. Então, não é assim, de um dia para o outro, que ela vai, desapareceu, sumiu. Não, é um processo. Talvez, você fale assim, Harumi, 2 meses, zerei. Talvez uma semana, ou talvez um ano. Não sabemos como que está o seu sistema nervoso, as suas emoções, o ambiente que você está inserida, né? Os impactos que você está recebendo. Então, e as reações. Então, uma coisa que eu quero que vocês observem muito é as reações. Porque quando a gente vai agir, quando a gente tem uma ação, geralmente a ação é consciente. Então, você já está consciente que você vai agir assim. Mas a reação não, a reação é inconsciente. Então, o que seria essa reação? É quando alguém te tira do sério, como que você reage? Aí essa reação, quando você para pensar, fala, nossa, foi horrível isso. Você sente até vergonha. Então, assim, essa reação que eu quero que vocês também comecem a observar. E com as situações que forem surgindo, você vai ver que as reações, elas vão melhorando. E se não melhorou, se talvez ficou mais forte, aí você vai trazer essa questão. Por que que ficou mais forte? Onde que eu preciso olhar que eu não estou olhando? O que que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Porque às vezes não é o que você está ali, nossa, eu acho que é isso. Não, às vezes é uma coisa meio subentendida, e às vezes é uma coisa que você fala assim, nossa, Harumi, não imaginava que era isso. Então, são situações. Mas aqui eu estou para ajudar vocês, e vamos juntas nessa caminhada, tá? Então, agora, eu quero que vocês fechem os olhos, que a gente vai fazer uma dinâmica agora. E nós vamos trabalhar o rio da vida. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, respire profundamente e imagine um rio à sua frente. Esse rio é a sua vida. A água, ela representa o fluxo natural das coisas. Mas perceba, há pedras grandes no caminho. Essas pedras são as memórias, os medos, as pessoas, os pensamentos que você insiste em carregar. Agora, veja-se ajoelhando à beira do rio, tocando a primeira pedra. Diga para ela: eu te honro, mas eu te deixo ir. Sinta a pedra ficando leve e a água voltando a fluir. Respira. E agora, abraça-se. Dê um abraço em você. Envolva seus braços em volta de você. Esse é o neuroabraço, o abraço que acolhe antes de soltar. Respire mais uma vez e repete mentalmente: eu me liberto com amor. Eu confio na vida. Eu me liberto com amor. Eu confio na vida. Eu me liberto com amor. Eu confio na vida. Agora, vocês podem soltar o braço assim, como se soltasse um peso. Pode abrir os olhos. Eu quero, assim, que toda vez que você sentir que está pesado, faça esse exercício. Feche os olhos. Imagina
essa água, imagina esse rio, imagina essa pedra, né, que você pode pegar e libertar ela. Dizer, eu te amo, mas eu deixo você ir, eu deixo você fluir. Eu quero que vocês tenham umas falas-chave aqui, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que assim, o desapego, ele não é o fim, é o espaço de recomeço. Quando você desapega, você abre espaço para o novo, e o novo é a vida voltando a acontecer. A importância de se manter presente, leve e em confiança após o processo. Então, vamos deixar que a leveza, esse processo aconteça. Então, assim, nós começamos hoje esse processo e ele vai reverberar por esses dias, então vocês vão sentir, talvez vocês sintam desconforto, porque vocês vão começar a olhar para a dor. Então, por isso que eu vou deixar o grupo ali aberto, para vocês trazerem ali a dor, o sentimento, tá? E só que aqui, ao mesmo tempo que vocês vão sentir a dor, esse peso, com os dias, com as visualizações, e você deixando fluir, deixando, tipo assim, honrando, né, as pessoas, o que está te incomodando, esse sentimento, vai ficando mais leve. E a leveza, ela não é ausência de peso, é a sabedoria de não carregá-lo mais, tá? E tem outra frase aqui. Vamos fazer, depois a gente faz, porque acho que isso aqui vai ser muito profundo, e acho que o que a gente trabalhou até aqui, acho que já deu para dar uma mexida. Mas, assim, agora eu quero que vocês interajam aqui comigo, porque eu quero sentir o que eu vou trazer para vocês ali dentro do WhatsApp. Então, eu quero sentir, assim, para me trazer processos, ferramentas, enfim. Pode abrir a câmera, falar quem quiser, o áudio. Agora é com vocês. Repete aqui para nós o que a gente precisa mentalizar. Eu vou anotar aqui, para a gente visualizar por escrita e repensar. Porque quando a gente ouve, a gente tem, né, o cérebro trabalha buscando. E aí, quando vê escrito, a gente consegue... O que eu passei aqui para vocês, as frases, depois eu vou fazer um PDFzinho, eu mando para vocês, aí fica mais fácil, né? Então, assim, como eu já fiz essa dinâmica, e quando eu mandar o PDF, vocês vão saber, então, tá, eu tenho que reconhecer onde está doendo, o que eu preciso desapegar, né? E a partir daí vocês vão fazer ali. Eu acho que eu vou mandar o áudio da parte do rio, né, para vocês fazerem aquilo lá. Daí vocês podem usar um óleo, né, colocar uma música, e daí eu vou conduzindo vocês, para vocês fazerem, né, a parte do fluir, do deixar ir, e daí, né, termina com o abraço, lógico, e depois eu também vou trazer perguntas que vão ajudar vocês nesse processo, tá? Daí as perguntas eu mando no PDFzinho, não vou nem colocar aqui, porque eu acho que já está um pouco, né, acho que já deu para dar uma mexida aí, e se eu colocar muitas perguntas aqui, quem está aqui no Japão não vai nem conseguir dormir. Ai, alguém quer compartilhar? Excelente. eu vou compartilhar, então. A Yuri falou? Ninguém estava falando, eu falei, vou falar, mas Yuri... Excelente essas dinâmicas, porque realmente vai lá no subconsciente, né? E a gente fica lá no dia a dia, igual a maquininha, correndo, e daí a gente não consegue perceber conscientemente o que está travando. Daí, quando você faz essa dinâmica,
vai vindo, e aí o corpo vai liberando. Excelente. Muito obrigada. De nada. Mari, pode falar. Pode abrir o áudio e falar. Harumi está aqui no Japão, então boa noite para Harumi e bom dia para quem está nos outros lugares. Não, eu achei engraçado, porque quando você falou para visualizar o rio, eu me imaginei no meio do rio, não na beira do rio. Então, as pedras nos caminhos, na correnteza, essas coisas assim, deu para imaginar. A hora que você falou, ajoelha na beira do rio, eu falei, gente, eu estava no meio do rio, então vamos nadar de volta. Vamos nadar de volta. Daí para pegar as pedrinhas menores. Daí quando você falou as pedras, é engraçado que eu acho que as pedras que a gente consegue pegar são as menores e as que a gente segura e não deixa largar. Não sei se é imaginação minha, mas eu imaginei dessa forma, né? Essa dinâmica, e achei muito interessante, porque te leva mesmo para ver as pedras, os seus problemas, tem aqueles que são maiores, como você falou, imagina as pedras, algumas são maiores, outras menores, pegue aquelas pedras, a pedra na mão, a pedra é um pouquinho menor, né? Eu achei bem interessante, obrigada. De nada. E é interessante assim, olha como é nosso inconsciente, né? Como ele trabalha. Então, tipo assim, eu falei a situação ali na beira do rio, aí você falou, nossa, eu tô no meio do rio. Mas assim, é o seu inconsciente. E tá tudo bem. Não importa se você tá no oceano, no mar, você tá nadando sobre o mar, não importa. Deixa o seu inconsciente e ele te guiando. E você só vai sentindo. Então, tipo assim, o gostoso de fazer essa dinâmica é que você tá ali entregue. Então, seu inconsciente está agindo. E ali não tem julgamento, porque você não está com o consciente agindo racional, não, porque, né? Não. Tipo assim, eu não sei nadar. Se eu for fazer isso, tipo, eu já me imaginei no meio do mar, assim, e eu não sei nadar, e eu tava ali de boa, entendeu? Então, assim, não tem certo e tem errado, tem que você deixar se permitir. Olha, a Liliane Ai, falou aqui no chat, enquanto não tomamos consciente, não tornamos consciente ou inconsciente, ele vai conduzir a nossa vida e chamaremos isso de destino. Carly Jung. E a Carliane falou sim, as pedras pequenas se encaixam não é na vida. E a Yuri, as minhas pedras estavam grandes, estavam todas juntas, mas meus problemas não são tão grandes. Creio que o peso é que está grande e não é para ser. Uhum. E depois, Yuri, que eu passar a dinâmica ali, o áudio de novo, você vai fazer de novo isso. E depois você vai relatar como que apareceram de novo essas pedras. A Cris, que legal! para quem estava sentada em cima da pedra. Que era uma pedra grande. Meu Deus, que você não conseguia nem levantar. Só fiquei observando. Mas ir como a água. Não dá jeito, o que não tem remédio, remediado está, e eu contorno e sigo. Pensei nesse momento. Mas, né? É a vida. Então, depois você vai fazer de novo, e daí você vai depois analisar, e depois, se você quiser trazer e compartilhar. Nossa senhora, eu vou pro Rio de novo. Eu vou pro Rio de novo, tem que ir pro Rio de novo. Nossa, as minhas pedras, assim, eu imaginei elas saindo pelas minhas mãos como se fosse uma areinha, sabe? Aquelas pedrinhas bem pequenininhas, assim, bem gostosinhas, assim, sabe? Levando, aí eu pegava e segurava, o tanto que desse para segurar. Mas porque a Rá trabalhou bastante comigo com a terapia de desapego, né? Então eu tive que fazer muitas terapias com ela. Mas Você já pegou as pedras, já esquentou ela, já colocou nas costas, já virou massagem.
desse jeito. Eu já tentei carregar com corda, mesmo assim não ia, âncora, enfim, já fiz de tudo. E a Rá foi, assim, um instrumento necessário para a minha vida quando eu saí do Japão e vim para o Brasil. Então, uma vida, né, num outro país, e como ir para um país onde eu não tenho nem histórico de vida, sabe? Eu não tenho nem história para contar. E aí eu tive que desapegar, porque eu olhava para trás, aí tinha minha profissão, minha vida, meu salário, o que mais, né? Minhas coisinhas, meus móveis, minha casa, minha decoração, né? Minhas roupas. E tive Meus que amigos. Não, os amigos não desapegam. Ai, os Eu amigos. deixei livres, né? Livres para poder Isso. seguir os próprios caminhos. E depois de anos, a gente reencontra, assim, né? Nesse desapego. A Keila, a gente se viu depois de 5 anos. Aí a Harumi trouxe a Shai, sabe? E aí a minha vida foi levando, assim, para caminhos onde é para onde a gente precisa estar, na verdade, não onde a gente quer estar. E esse desapego é maravilhoso, porque a gente nos permite estar onde devemos estar. E aí onde começa a fluir, como um rio deve fluir, né? Não vamos colocar barragens. E o bom de você começar a fazer esse exercício de desapego, que você começa a fazer com tudo. Então, por exemplo, a Chá está de prova. A Chá me manda umas coisas que fala assim, tá aprendendo muito bem, tá fazendo direitinho. Então, assim, desapega até, tipo, eu tenho saúde. Gente, é normal ter saúde. Eu sou saudável. Gente, eu comecei a lavar a louça com prazer agora. Não assim, eu tenho que lavar a louça. Não, eu tenho comida, eu fiz comida, eu comi. Gratidão, vou lavar minha louça. Cantando, colocando uma música feliz. Senão, tudo vira um peso. Tudo a gente começa a carregar como um peso. E fica doente, né, Chá? Fica. Eu vou trazer uma história aqui muito simples, mas remete, eu acho que à história da criança interior e das coisas que eu fui tratada. Quando eu fui participar do campeonato, eu tive que fazer cardio, corrida. E aí eu mentalizei a Rá, porque ela faz uma maratona assim, de 24 mil quilômetros ali em 5 horas. E eu comecei a correr, mas antes eu falei, eu vou colocar o pé na areia, porque eu estava na praia. E eu não gosto de andar descalço. Então eu tive que desapegar. Falei, vou deixar meu chinelo aqui no hotel. Detalhe, o chinelo ganhado do meu namorado, sabe aquele chinelo de marca, assim? Deixei o chinelinho, falei, desapego 1. Deixei meu chinelinho, vou começar a correr na praia sem, né, descalço. E aí eu falei, desapego 2. Não, eu consigo correr que nem a Rá. E comecei a correr. Desapego 3, voltei, cadê o chinelo? Me roubaram. Aí desapego 4, eu falei pro meu namorado, falei, nossa, sabe aquele chinelo lá? Eu falei, já medo de ser julgada, né? Uhum. Sabe aquela criança, assim, de lembrar do pai ou da mãe falando, não acredito que você perdeu, nossa, quantas horas extra tive que fazer, sabe aquela coisa toda, assim? Aí ele respirou fundo, foi no mercado, aí tinha uma Havaiana, você não tá precisando de Havaiana? Eu falei, preciso. Então, quanto mais a gente está nessa leveza, né, de conquistar as coisas, o nosso fardo é menor, né? Então, a nossa cabeça, na verdade, acaba instruindo a gente para ter esse resultado tão pesado todos os dias, para ir carregando cada vez mais. Mas quando eu comecei a soltar, assim, leve, desapegando, nossa, como é libertador. Ô, Kelly, posso completar? Eu Pode. acho também que a gente faz o nosso exercício. Bom dia a todos, meninas. Desculpa o atraso aqui, eu tenho aula de manhã e aí acabei me atrasando um pouquinho. Mas eu acho que a gente faz o nosso exercício e a gente tem que desapegar também. Entendam o que eu vou dizer, as pessoas que estão ao nosso redor.
porque eu acho que se a gente está aqui trabalhando, se ajudando, mentalizando, melhorando, se a gente continua também com as pessoas muito negativas, que só põem para baixo aquela inveja, isso não te ajuda a fluir. Então, se você não tem uma pessoa do seu lado, olha que maravilhoso que foi. Você teve uma pessoa que, em vez de te julgar, de te deixar para baixo, te deixar com mais culpa, simplesmente ele respirou e falou: Olha, então, olha a Havaiana, vamos comprar uma Havaiana. Isso é maravilhoso. E tirar de lição, né? Tirar de lição. Tirar de lição. Tirar de lição, porque eu tava julgando ele antes, né? Porque ele não falou, o presente, você perdeu o meu presente. Nossa, eu paguei, sei lá, R$ 250 num chinelo, né? Não, simplesmente olhou para mim e falou, você precisa. Você não precisa ficar descalça, né? E me acolher. É exatamente isso, Fabi. Você completou assim, ó, perfeito. Você não está emanando isso para as pessoas, né? Você vai começar a emanar culpa, a culpa vai voltar. Exatamente. Mas alguém quer completar? O desapego, ele, como a Fabi trouxe, a Charlene pode falar. Abre o áudio, Charlene, nós queremos te ouvir. A Charlene vai falar? A Charlene vai falar, só para deixar. Ela travou. Acho que ela travou, ficou tão emocionada, travou. Ah, quero ver Charlene. Ué. Ah, ela voltou lá. Voltou. A Cris falou, eu bati o carro várias vezes, sempre tinha medo da bronca do marido, mas ele nunca julgou. E eu morrendo de medo dele brigar comigo e foi o contrário, queria saber se eu estava bem. Na verdade, Cris, esse medo que você tem é só a criança que estava com medo de levar bronca. Vai, A Charlene voltou. Desculpa, tive um probleminha com o microfone. Então, eu só queria compartilhar com vocês também a questão do desapego, né? Eu morei a minha vida toda, eu tenho 43 anos, eu morei a minha vida toda no mesmo lugar, na mesma cidade, com as mesmas pessoas. Casei, continuei lá, só morava 2 quadras longe da minha mãe e do meu pai, e há 6 anos, vai fazer 6 anos em dezembro, que a gente precisou se mudar de cidade. Então, para mim foi um exercício assim bem grande, de desapegar da minha casa, desapegar da minha cidade, desapegar da minha mãe, do meu pai, cortar o cordão umbilical e deixar ir. Foi um processo assim bem difícil, desafiador, mas desde então assim tudo flui naturalmente. E foi tão natural a mudança e a adaptação que realmente isso a gente precisa fazer em todas as áreas da nossa vida, porque realmente é transformador, a gente evolui, a gente cresce, a gente busca novas pessoas, conhecer novas pessoas, novos lugares, tudo é diferente, assim. Então, desde então, eu venho trabalhando nessa parte do desapego, que foi muito difícil, mas que estamos aí, né? Todo dia um passinho para melhorar. A Liliane comentou aqui, interessante para complementar o desapego, é ter consciência da real importância que damos às coisas, às vezes somos tão exageradas no negativismo. E eu comecei a fazer esse desapego, sei lá, tem mais de 10 anos, 11 anos. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim, nossa, por que a gente fica focado tanto no material,
né? E esquece do essencial, que é o nosso sentimento, nossa emoção. Aí o que acontece? Eu peguei um aparelho, né? Porque era um iPhone, acho que 4, e daí meu marido pegou um outro, que era um iPhone novo, isso no Brasil. E a gente ia trocar, né? De celular. Aí eu falei, vou deixar em casa carregando, aí amanhã a gente usa, né? Deixar em casa. Naquele dia entrou o ladrão, levou os aparelhos, levou a minha caixa de joia, tudo que tinha de mais valor ele levou. Aí fiquei, não era tanto desapego assim, né? Mas tudo bem. Aí depois daquele dia, eu falei assim, nossa, eu acho que tem que tomar mais cuidado com as minhas palavras. Mas depois eu fiquei pensando, não, acho que foi para testar mesmo se eu estava de acordo com o que eu estava querendo emanar, né? Que se aquilo lá que eu estava sentindo mesmo, o desapego, se eu queria mesmo desapegar do material. Aí desde então, assim, não tenho mais tanto, sabe, essa coisa assim de, eu preciso acumular joias. Não, preciso acumular momentos. E o que eu estou deixando aqui? Então, cada pessoa que eu conecto, eu quero deixar uma essência minha. Então, se eu deixei uma essência, se essa essência transformou você um pouquinho hoje, e isso vai te deixar melhor, e você vai passar isso para as pessoas que moram com você, que convivem com você, para mim já está ganho. Tipo assim, A minha Pri tá vida já está. perguntando, e quando a pessoa não tem nenhum apego, é ruim? É bom? Nossa, ótima pergunta. Deixa eu perguntar para a Priscila, é sobre você ou sobre outra pessoa? Sabe que a minha amiga não tem A apego. minha amiga da minha amiga. Não, sou eu mesma, eu não tenho apego com nada, nem com filho. Então é um problema, né? Tô brincando, Pri. Não, Mas porque você tem tem dor muscular? mãe que julga, tem mãe que julga, fala assim, nossa, mas você vai deixar seu filho fazer isso? Nossa, mas você deixou seu filho fazer... Nossa, mas você não fica preocupada que seu filho, sei lá, vai... Porque tem uma amiga minha que ela, a semana que o filho dela mudou de cidade, ela ficou muito mal. E eu olhava assim e falava assim, nossa, mas eu querendo fazer meu filho ir para outro lugar e não vai. Então, mas você tem 2 filhos, né? Dor Você está falando muscular? de um só. É que o outro ainda tem 11, mas o de 11, chega final de semana, não para em casa, não. Ele vai dormir na casa dos outros. Então, mas uma coisa é quando vai dormir na casa do outro. Outra coisa que eu falo assim, mãe, tchau. Semana que vem não estou mais morando com você. Tô indo Então, morar com a avó. não me... Eu acho que o meu marido, ele é mais. Ele, sim. Ele, quando teve uma vez, teve uns 4, 5 anos atrás, que o Daniel falou que ia para o Japão, nossa, ele ficou falando um monte no ouvido do Daniel. Não, porque o Japão é isso, o Japão é aquilo, o Japão não sei o quê. Eu falei assim, deixa o menino ir conhecer, ele precisa viver, ele precisa... Não, que não sei o quê, não sei o quê. O menino não foi. Pri, você tem dor muscular? Não. Então é preocupante. Depois eu conto para você. Não, eu tenho dor muscular de exercício, do CrossFit, mas dor de viver dolorida, não. Só do exercício. Ó, o chat tá Ai, eu bombando, também ó. quero saber, Kelly. Eu sou Eu igual a vou Priscila. contar. Gente, eu fui fazer uma mudança, que a gente mudou de casa, e a gente deixou as coisas principais de mais valores, colocamos dentro do nosso carro, e as outras coisas foram num caminhão baú. E aí já era muito tarde e o motorista era um senhor. Aí era umas 3, 4 horas da tarde, eu falei pro Fábio, passa lá no McDonald's, compra um hambúrguer para todo mundo antes que esses homens caem aqui, né? E aí ele parou no estacionamento, pago, foi, pegou o hambúrguer para todo mundo, pôs dentro do carro e chegou. Descarregamos o caminhão, comemos, né? Descarregamos o caminhão e as coisas que estavam dentro do carro a gente foi fazer à noite. Quando a gente abriu o carro, cadê as coisas? Não tinha nada. Nada. Levaram todas 5 TVs novas na caixa, duas
maçanetas eletrônicas que eu trouxe importada, 4 notebooks, o PlayStation zerinho do Fábio, tudo, levaram tudo de mais valor. Nossa. Meu marido ficou acabado. E eu respirei e falei, não, tudo bem, gente. E ainda o cara deixou a única TV que a gente tinha antiga e estava quebrada, foi a única TV que eles deixaram. Eu falei, pelo menos a gente tem uma TV. E aí, eu pensando, eu falei, quer saber? Saúde tá bom. A única coisa que eu vou comprar de volta são as maçanetas da porta. Por quê? Porque toda vez que a gente passar pela porta, a gente vai lembrar do assalto. Então, o resto a gente conquista de novo, mas a maçaneta eu vou pagar em 12 vezes, mas vou comprar. E foi o que a gente fez. Comprei a maçaneta, o Fábio não queria comprar mais nada, e vamos ficar sem nada, e não sei o que. Eu falei, não, vamos comprar. Comprei a maçaneta, eu mesma, mandei colocar, e ficou tudo bem. E, assim, a coisa que eu mais importo foi o que vocês falaram aí também, eu não gasto dinheiro com coisa material, mas com viagem, você pode me convidar, vamos passar o final de semana, não pergunto nem quanto é, vamos. É a única coisa que a gente leva dessa vida. Não, Então, Priscila, eu sou igual você. Kelly, pode nos falar. eu já morei em 4 estados no Brasil. Só na cidade que eu tô, já mudei, acho, 4 vezes de casa. Já morei em 2 países. Com 15 anos eu fui para o Japão. Então, assim, não tem apego, nem material. Esses dias meu marido falou assim, nossa, ainda bem que você não tem coisa com bolsa e sapato, né? Porque tem mulher que tem, né? Eu não, se pudesse não precisar de usar bolsa, eu não usaria bolsa. Eu tenho preguiça. Então, assim, eu falo, Econômica, né? É mulher econômica. eu não tenho apego. Fiquei pensando, com que eu tenho apego? O chat tá bombando. Aqui, ó, na hora de pagar as contas, assim, você fica, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, que droga. Não. Eu pago com o maior prazer. Não, e às vezes eu pago até adiantado, às vezes até. Mas Ótimo. aí o marido ainda fala assim, porque, não vai, será que vai ter dinheiro para pagar as contas? O que? Vai vir, você vai ver só. Vai vender suco essa semana, você vai ver só. E aí paga. Aí ele fala assim, não fica usando muito cartão de crédito não, né? Porque depois não vai ter dinheiro para pagar as contas. Aí eu usei nem para saber, eu não tô usando, estou pagando as contas. Vamos ler o chat aqui? A Chay vai ler. Leia. Eu achei que a Chay ia ler. Não, eu ia falar para a gente ler o chat para poder encerrar, para a gente poder entender assim, a dinâmica. O contexto. É. Bom, a Cris escreveu, acho que sempre serei criança com responsabilidade de adulta, porque não me vejo com 49 anos, eu me sinto mais jovem e só lembro que estou envelhecendo quando vejo meus filhos estão maiores do que eu, mas acho que estacionei aos 25 anos. A Yuri, agora eu refleti, não exagerar e acolher mais as pessoas em suas falhas. A Cris, eu tenho uma amiga assim, que não se preocupa, talvez, né? Nesse caso, eu também não sou tão apegada assim com os filhos. Agora, o marido, só por Deus, até me irrita. Muito super protetor. Eu também não tenho dor muscular, só quando faço algum exercício muito hard e repetitivo. São coisas materiais, né? Dá para recuperar uma vida, não dá. Apego às coisas materiais é ruim demais. Eu também não me apego nessas coisas. Desapegar do cartão de crédito foi a melhor coisa que fiz na vida. Ótimo. E eu vi que a Cris também colocou gratidão. Então, gratidão. E é uma coisa que a Priscila trabalha muito, gratidão. Então, na religião dela lá, elas, né, são muito gratas. Então, eu acho que isso contribui bastante para levar a vida mais leve, né? Mas, assim, depois a Kelly conta para nós, que eu também fiquei curiosa.
Porque, né? Porque tem um padrão, tem um padrão de comportamento, mas isso não associa a todos os padrões. Lógico que a gente tem que fazer uma análise mais detalhada, mas depois eu conto para vocês, tá? Só para refletir. Não me julguem, porque é científico. E a ciência comprova, então. Meninas, gratidão pelo tempo de vocês.